Ela entrou no tribunal sorrindo, não com o sorriso nervoso de quem está com medo, não com o sorriso contido de quem tenta parecer calma diante das câmeras. Era o sorriso de quem está convicta de que o sistema vai trabalhar a seu favor. De quem passou quase 4 anos vendo seus advogados construírem uma narrativa cuidadosa, a de que ela era uma figura periférica, uma mulher arrastada pela violência de um namorado instável, não a arquiteta de nada. Por um bom tempo, essa narrativa quase funcionou, mas a promotoria tinha algo que nenhuma defesa consegue preparar completamente. Uma testemunha que estava dentro da casa naquela noite, que ouviu cada palavra, que ajudou a limpar o que ficou, e que, quando chegou a hora, decidiu contar tudo. E o que essa testemunha disse destruiu a versão de Kelsey Turner em tempo real. A promotora-chefe do caso não escolheu palavras delicadas na audiência de sentença. Disse que Kelsey Turner foi capaz de deixar alguém que ela conhecia há anos, alguém que a sustentou financeiramente, que pagou seu aluguel, seu carro, suas contas apodrecer no porta-malas de um carro no deserto, o mesmo carro que ele havia ajudado a pagar. Pense nisso por um momento. O que você está prestes a ouvir é um caso verificado por registros judiciais, depoimentos ao grande júri e documentos de investigação criminal. É a história de como uma modelo de Instagram transformou a própria casa em cena de crime. E de como um homem de 71 anos, que passou a vida inteira ajudando crianças em crise, foi encontrado no porta-malas de um carro abandonado no deserto de Nevada. Antes de continuar, me faz um favor rápido. Escreve aqui nos comentários o seu nome e a cidade onde você está nos assistindo agora. Adoro saber quem está do outro lado da tela. E se você ainda não é inscrito, aperta o botão agora. Toda semana tem um novo caso aqui e você não vai querer perder nenhum. Agora vamos fundo nessa história, porque ela começa muito antes da noite de 3 de março de 2019. O Dr. Thomas Burchard cresceu em Boston, filho de um professor de Harvard. Estudou medicina, desenvolveu fascínio por psiquiatria infantil e depois de se formar foi trabalhar no Montage Health, em Monterey, Califórnia. Ficou lá por quase 40 anos. 40 anos cuidando de crianças em crise, adolescentes com transtornos graves, famílias que não tinham mais para onde ir. Thomas era o tipo de médico que seus pacientes não esqueciam não porque fosse brilhante nos diagnósticos, embora fosse, mas porque se importava de uma forma que você sentia na sala. Ele tinha truques, pequenos objetos, balas de boca, truques de mágica. Uma das suas especialidades era pegar uma nota de $1 e fazê-la se transformar, aparentemente, em uma nota de $200. Ele fazia o truque e depois deixava a criança ficar com o dinheiro. Muitos de seus pacientes haviam chegado a ele quando crianças, crescido, tido filhos e voltado agora trazendo os filhos para o mesmo consultório. Cuidado multigeracional. O tipo de médico que você conta para as pessoas como se fosse um membro da família. Mesmo depois da aposentadoria, Thomas não conseguiu parar. Reduziu a semana de 5 para 4 dias, mas continuou aparecendo, continuou atendendo. Fora do consultório, Thomas era generoso de uma forma que, olhando para trás, algumas pessoas descrevem como ingenuidade, mas que na época parecia apenas bondade. Ele frequentava fóruns online e redes sociais, e quando encontrava mulheres em situação difícil, mães solteiras, mulheres em situação de rua, pessoas com dependência química, ele enviava dinheiro. $200 aqui, 500 ali, sem esperar nada em troca. Sua companheira de 17 anos, Judy Herp, sabia disso. Ela o descreveu como alguém que não conseguia resistir a uma história triste, sempre ajudando as pessoas. Qualquer pessoa com uma história difícil. Algumas pessoas abusaram disso. Com o tempo, algo começou a mudar em Thomas. Judy notava pequenos sinais. Ele esquecia nomes. Se perdia no caminho de volta do supermercado. Passou a carregar uma agenda de bolso no paletó com os números das suas contas bancárias e as senhas porque, se não escrevesse, não conseguia lembrar quando precisava. 2 assistentes sociais do condado chegaram a visitar a casa, enviados por um banco que havia detectado irregularidades financeiras e acionado os serviços de proteção ao idoso. Os pagamentos que Thomas fazia para mulheres online foram aumentando. Antes eram centenas de dólares, depois passaram a ser milhares. E ao invés de ajudar várias pessoas como antes, ele estava focado em uma. Kelsey Nickel Turner
Tinha 23 anos quando cruzou o caminho de Thomas Burchard pela primeira vez em 2016. No Instagram, ela se apresentava como Barbie. Cabelo louro platinado, maquiagem pesada, fotos em biquíni, imagens de estúdio publicadas na Playboy Itália e na Maxim. Dezenas de milhares de seguidores. Uma vida que, pelas fotos, parecia glamourosa e fácil. Por trás do filtro, a realidade era diferente. Kelsey era mãe de 2 filhos, vivia de bico em bico, e a carreira de modelo nunca havia decolado de verdade. O dinheiro que entrava ela gastava em roupas, em eventos, tentando circular em ambientes que pudessem conectá-la com agências maiores. Ela estava ficando mais velha no mundo da modelagem. 23 anos já é tarde para começar e mais desesperada. Quando ela encontrou o perfil de Thomas online e fez uma busca rápida pelo nome, entendeu imediatamente o que estava na sua frente. Um médico respeitado, décadas de carreira, generoso com estranhos. E aparentemente sem muita resistência a uma história bem contada. Kelsey sabia jogar esse jogo. Ela havia refinado as habilidades ao longo dos anos, convencendo homens a pagar drinks, depois roupas, depois contas, cada passo calculado para parecer natural, inevitável, quase altruísta da parte deles. Com Thomas, ela começou pequeno, uma conta de luz atrasada, uma despesa inesperada com os filhos, $200 que fariam toda a diferença. Thomas respondeu. E Kelsey aprendeu que com ele não havia fundo. Em pouco tempo, Thomas estava pagando o aluguel dela $3.200 por mês em uma casa em Salinas, Califórnia, onde Kelsey morava com a mãe e os 2 filhos. Depois veio o carro, um Mercedes conversível, com as prestações pagas por Thomas. Quando Kelsey não conseguiu aprovação de crédito para alugar uma nova casa devido ao histórico negativo, Thomas assinou o contrato no próprio nome e passou a pagar aluguel e contas de serviços. Ao longo de menos de 3 anos, ele contribuiu com mais de $300 mil para o estilo de vida de Kelsey Turner. $300 mil. Guarde esse número. Quando Kelsey falava dessa relação com amigas, ela negava que fosse um arranjo de sugar daddy. Dizia que não havia nada físico ou sexual entre eles. Que o doutor simplesmente tinha uma queda por ela e queria garantir que ela e os filhos estivessem bem cuidados. As amigas aceitavam a versão. O que as amigas não sabiam era que Kelsey também havia feito contato com a mãe de Thomas e que a mãe dele também havia começado a receber dinheiro, com as mesmas histórias tristes, os mesmos pedidos urgentes. Quando Thomas descobriu, ficou humilhado demais para agir. Judy Herp observava tudo isso há anos. Ela sabia que Kelsey estava usando Thomas. Dizia isso para ele. Thomas concordava, mas continuava pagando. Era o homem dele. Ela respeitava até o momento em que a situação passou a ser uma ameaça real. Kelsey havia enviado mensagens diretas para Thomas, dizendo que Judy estava na lista e que se ela conseguisse que Thomas cortasse os pagamentos, Kelsey tomaria providências. A frase usada foi: "Ela vai se arrepender." Thomas finalmente decidiu encerrar o acordo. Comunicou a Kelsey que não pagaria mais o aluguel, que estava feito. A reação de Kelsey foi imediata. Ela começou a ameaçar. Disse que iria à polícia e relataria que havia encontrado material de pornografia infantil no celular dele. Um psiquiatra infantil. Uma acusação dessa natureza, mesmo completamente falsa, seria suficiente para destruir 40 anos de carreira, de reputação, de relacionamentos com pacientes e famílias. Thomas sabia disso. E Kelsey sabia que ele sabia. Então ele continuou pagando. Aluguel, carro, extras em dinheiro. No final de 2018, Kelsey se mudou para Las Vegas. Havia perdido a guarda de um dos filhos e queria recomeçar. Convenceu Thomas a custear a mudança e a assinar um novo contrato de aluguel na cidade nova. Dessa vez, ela estava morando com um namorado, John Kennison, e uma colega de quarto, Diana Pena, que trabalhava meio período como babá do filho de Kelsey em troca de moradia gratuita. Moradia gratuita, paga por Thomas. No início de março de 2019, Kelsey entrou em contato com Thomas. Disse que estava doente e não conseguia cuidar do filho, que o namorado estava sendo violento com ela, que precisava de ajuda, que precisava dele. Thomas ligou para uma amiga e disse: "Kelsey Turner é uma mentirosa compulsiva. Preciso ver as coisas com meus próprios olhos." Judy tentou convencê-lo a não ir. Tentou convencê-lo a cortar Kelsey de longe por telefone e por mensagem.
Thomas era de uma geração onde conversas importantes aconteciam pessoalmente. Ele comprou a passagem e embarcou para Las Vegas no dia 1 de março de 2019. Ela nunca mais recebeu uma mensagem dele. Thomas chegou à casa que havia alugado para Kelsey no sudeste de Las Vegas. Era uma residência comum, aparentemente tranquila. No andar de cima viviam Kelsey, John e o filho dela. Diana Pena dividia o espaço no nível inferior. No dia 2 de março, havia bebida, havia conversa. Uma conhecida de um dos moradores apareceu uma loura atraente, também modelo aspirante, que notou Thomas e enxergou nele o que Kelsey havia enxergado anos antes, uma fonte. Começou a conversar com ele, a coquetear. Falou em sair para buscar lanches e convidou Thomas para ir junto. Kelsey entrou em colapso. Não porque se importava com Thomas de alguma forma genuína, mas porque aquela mulher estava ameaçando o que ela considerava seu. Kelsey gritou até a conhecida e seu acompanhante saírem da casa. A situação acalmou por algumas horas, mas não por muito tempo. Naquela mesma noite, Kelsey foi ao celular de Thomas e encontrou mensagens. Comunicações entre Thomas e a mãe de Kelsey, a mesma mulher que também recebia dinheiro dele, discutindo preocupações sobre a capacidade de Kelsey como mãe, possibilidade de acionar serviços de proteção à criança, possibilidade de remover as crianças da sua guarda. O que aconteceu a seguir foi descrito por Diana Pena em depoimento ao grande júri com uma precisão que não deixou espaço para interpretação. Kelsey explodiu. Começou a gritar que Thomas havia traído sua confiança, que estava conspirando contra ela, que iria destruí-lo. Disse que ligaria para o empregador dele e relataria que havia encontrado pornografia infantil no celular, que faria ligações, que sua carreira acabaria. Thomas, confuso e assustado, repetia que amava Kelsey e não entendia por que ela estava agindo assim. Diana, percebendo que a situação estava saindo do controle, pegou o filho de Kelsey e o colocou em segurança com uma pessoa de confiança. Thomas, sem saber mais o que fazer, entrou em um dos quartos e fechou a porta. A porta durou pouco. John Kennison veio correndo com um taco de beisebol, chutou a porta. Ela quebrou ao meio. Ele levantou o taco. Diana não viu o momento do impacto, mas ouviu. E quando entrou no quarto, Thomas tinha uma marca vermelha grande na têmpora, acima do olho, e sangue escorrendo pelo rosto. Diana pediu que John parasse. Conseguiu. Buscou um copo d'água para Thomas. Tentou mantê-lo consciente. Era óbvio que ele precisava de atendimento médico urgente, mas a única saída do quarto passava por Kelsey e John. Diana ajudou Thomas a descer as escadas devagar. Conseguiram chegar à garagem sem incidentes. Thomas entrou no banco traseiro do Mercedes, o mesmo carro cujas prestações ele havia pago, e esperou. Diana, que não sabia dirigir, sentou ao lado dele para tentar mantê-lo acordado. Kelsey e John ficariam no banco da frente e levariam ao hospital. Thomas olhou para Diana e disse em voz baixa que Kelsey provavelmente ia matá-lo. Kelsey saiu para a garagem, mas não para buscar as chaves do carro. Ela ordenou que Diana voltasse para dentro e limpasse a casa. O sangue nas paredes do quarto, o sangue na cama, as roupas manchadas. Disse que levaria Thomas ao hospital assim que a casa estivesse limpa e as coisas estivessem calmas. Thomas se recusou a sair do carro. Sabia que, se saísse, ficaria vulnerável dentro da casa novamente. Diana subiu as escadas e então ouviu Kelsey gritar para John: "Vai lá e nocauteia o Thomas. Eu já vi pessoas nocauteando outras pessoas. Não é difícil." Diana desceu correndo, mas quando chegou à garagem, Kelsey bloqueou a entrada. Disse que já era tarde. Mandou Diana voltar para cima e continuar limpando. O que aconteceu no interior daquele Mercedes, com Thomas preso no banco traseiro de um carro de 2 portas sem como escapar, foi documentado pela perícia do legista do condado de Clark com uma frieza técnica que torna a leitura ainda mais difícil. Thomas Borchardt, 71 anos, sofreu múltiplos traumas por força contundente na cabeça, o crânio fracionado. Ferimentos defensivos nos braços, ele tentou se proteger. As marcas deixadas pelos objetos eram distintas o suficiente para serem identificadas individualmente pela perícia. O taco de beisebol, a coronha de uma arma usada como instrumento de espancamento, uma parte da orelha havia sido removida. Hematomas, arranhões e cortes cobriam rosto, pescoço, braços e tórax. Seu corpo foi encontrado parcialmente despido,
envolto em cobertores, no porta-malas do mesmo carro em que havia esperado pela carona que nunca viria. O taco de beisebol, com sangue, estava no porta-malas junto com ele. Depois que Thomas estava morto, veio a limpeza. Água sanitária, panos, baldes. A casa na Amigo Street se tornou uma cena de crime que 2 de seus moradores tentaram apagar. Diana, sob coerção, ajudou. Cobertores foram usados para envolver o corpo. O Mercedes foi carregado. Kelsey dirigiu até uma estrada de terra próxima à área de recreação nacional do Lake Mead, a cerca de 30 quilômetros de Las Vegas. O carro foi abandonado na beira da estrada, uma janela quebrada para simular abandono aleatório. Thomas Burchard ficou no porta-malas do Mercedes, sob o sol do deserto de Nevada, por dias. No dia 7 de março de 2019, um homem que passava pela área com os filhos notou um Mercedes azul parado sozinho na beira da estrada. Uma janela estava quebrada. Ele ligou para a polícia. Quando os agentes abriram o porta-malas, o odor já havia se espalhado pela área. Dr. Thomas Burchard estava lá dentro, parcialmente coberto por roupas e cobertores, com sinais severos de trauma craniano. Havia sido submetido à decomposição acelerada pelo calor do deserto por pelo menos 4 dias. Os investigadores rodaram a placa do veículo, registrado em nome de Kelsey Nickel Turner. Os investigadores foram direto para a casa na Amigo Street. O proprietário confirmou imediatamente. O aluguel era pago por Thomas Burchard. Dentro da casa, o que a polícia encontrou respondeu perguntas antes mesmo de qualquer depoimento. Sangue extenso, incompletamente removido no garagem e em outras áreas. Água sanitária, material de limpeza espalhado, uma porta quebrada, aparentemente resultado de uma luta violenta. E toalhas de listras azuis e brancas envoltas no corpo de Thomas, que combinavam com as toalhas encontradas na casa. A casa estava vazia. Kelsey, John e Diana haviam saído rapidamente após o crime. A ausência abrupta era, em si, evidência de consciência de culpa. Os registros do celular de Thomas mostraram que o aparelho havia sido usado pela última vez no dia 3 de março, o mesmo dia em que Diana testemunhou o assassinato. Os registros do celular de Kelsey mostraram que o aparelho ficou na casa do dia 1 grau ao dia 5 de março. Saiu da área no dia 5. Foi desligado aproximadamente no momento em que as notícias sobre o corpo encontrado no deserto começaram a circular na mídia. Então os investigadores encontraram as mensagens de texto. Após o crime, Kelsey havia enviado mensagens para contatos pedindo ajuda para limpar a casa. A mulher que afirmava não ter nenhum envolvimento com o que havia acontecido estava coordenando a remoção das evidências por mensagem. Uma ordem de prisão nacional foi emitida. No dia 21 de março de 2019, agentes do FBI e da Polícia Metropolitana de Las Vegas encontraram Kelsey Turner escondida na casa de amigos perto de Stockton, Califórnia. Seu filho de 4 anos estava com ela. Ela foi presa. A criança foi entregue a serviços sociais. Kelsey Turner tinha 25 anos. Em junho de 2019, menos de 2 meses após sua própria prisão, Diana Pena fechou um acordo com a promotoria. Pleiteou culpada por cumplicidade em assassinato. Em troca de uma pena significativamente reduzida, concordou em testemunhar sobre tudo o que havia visto e ouvido na noite de 3 de março. O depoimento de Diana ao grande júri foi preciso e devastador. Ela descreveu o celular de Thomas sendo vasculhado por Kelsey no carro, a discussão que começou ali e não parou mais, a ameaça de denunciar pornografia infantil, a expressão de Thomas dizendo que amava Kelsey e não entendia por que ela estava fazendo aquilo, o taco de beisebol, a porta quebrada ao meio, o sangue. Ela descreveu Thomas sentado no banco traseiro do Mercedes, o carro que ele havia ajudado a pagar, esperando pela carona que nunca viria, dizendo em voz baixa que Kelsey provavelmente ia matá-lo. E ela descreveu a instrução final: vai lá e nocauteia o Thomas. A defesa de Kelsey havia construído sua estratégia em torno de uma ideia central. John Kennison havia agido por conta própria, movido por ciúme e raiva, sem qualquer instrução ou encorajamento de Kelsey. Ela era uma figura periférica, uma mulher presente na cena, não uma arquiteta. O depoimento de Diana destruiu essa versão em cada ponto. Kelsey estava no centro de cada decisão. Foi ela quem encontrou as mensagens. Foi ela quem escalou o conflito. Foi ela quem deu a instrução.
Foi ela quem bloqueou a entrada da garagem quando Diana tentou intervir. Kelsey se declarou inocente. O caso ficou no sistema judicial por quase 4 anos. Audiências preliminares, atrasos pandêmicos, negociações intermináveis. Em junho de 2022, John Kennison pleiteou culpado por homicídio em 2º grau com arma letal e conspiração para cometer homicídio. Aceitou uma sentença de 18 a 45 anos na prisão estadual de Nevada. O chão sob a defesa de Kelsey desapareceu. Em novembro de 2022, Kelsey Turner assinou um acordo. Não era uma confissão de culpa. Era um Alford Plea, um mecanismo jurídico específico que permite ao réu manter sua inocência pessoal enquanto reconhece que o Estado possui evidências suficientes para condená-lo, além da dúvida razoável. Kelsey não disse que havia feito. Disse apenas que as provas eram suficientes para que um júri dissesse que ela havia feito. Era a saída que seus advogados consideraram mais inteligente. Fechar o caso sem passar pelo veredito de um júri, sem ouvir a palavra culpada dita em voz alta por 12 pessoas. A audiência de sentença aconteceu em 10 de janeiro de 2023. Judy Herp se levantou para falar. Durante anos, ela havia tentado proteger Thomas de Kelsey. Havia tentado convencê-lo a cortar o contato. Havia acionado assistentes sociais. Havia acompanhado de longe enquanto ele embarcava para Las Vegas naquele 1º dia de março. Judy contou ao tribunal que Thomas estava mostrando sinais precoces de demência, que 2 assistentes sociais do condado haviam visitado a casa na semana anterior à morte, enviados por um banco que havia detectado cheques falsificados emitidos a partir da conta da LLC de Thomas, com a assinatura dele forjada. O endereço de entrega nos cheques era o de Kelsey. Ela havia imprimido os cheques em casa, com o nome e o número da conta de Thomas, e os usava para pagar suas próprias contas. Quando o banco detectou a fraude e tomou providências, Kelsey passou para a extorsão. $300 mil ao longo de anos. E quando isso não foi suficiente, ela começou a roubar diretamente. Judy descreveu Thomas como alguém que havia chamado Kelsey de a galinha dos ovos de ouro e que havia entrado em fúria quando a galinha ameaçou parar de botar. A promotora-chefe Pamela Weckerly não usou metáforas. Disse que Kelsey Turner havia deixado um homem que ela conhecia há anos, que a havia sustentado financeiramente, que havia pago suas contas, seu aluguel, o carro, a mudança para outra cidade, apodrecer no porta-malas de um carro no deserto, o mesmo carro que ele havia ajudado a pagar. A juíza Carly Kearney anunciou a sentença. 10 a 25 anos na prisão estadual de Nevada. Kelsey Nickel Turner está cumprindo sua pena na prisão estadual de Nevada. Será elegível para liberdade condicional após cumprir 10 anos. A data mais cedo possível para uma audiência de parole é 2033. John Kennison permanece na prisão estadual de Nevada, cumprindo entre 18 e 45 anos. Diana Pena foi condenada a 3 anos de liberdade condicional. Já cumpriu os termos. Judy Herp esteve presente na audiência de sentença de Kennison em julho de 2022 e na de Kelsey em janeiro de 2023. Disse ao tribunal que temia a retaliação, que não parou de falar sobre Thomas porque precisava que as pessoas soubessem quem ele era. Os pacientes de Thomas Burchard, alguns que ele havia tratado desde a infância, que haviam crescido, tido filhos e voltado ao mesmo consultório com as crianças, perderam não apenas um médico, perderam alguém que havia feito parte da vida deles por décadas. Há uma cena nesse caso que não sai da cabeça. Thomas Burchard sentado no banco traseiro de um Mercedes no deserto de Nevada, vivo, ferido, esperando, sabendo ou suspeitando do que estava por vir. Tendo dito a Diana com calma que Kelsey provavelmente ia matá-lo, e ainda assim não conseguindo sair porque o carro tinha 2 portas e ele havia sido espancado com um taco de beisebol e não havia para onde ir. Ele havia voado para Las Vegas para ver a verdade com os próprios olhos, porque, como ele mesmo disse, sabia que Kelsey era uma mentirosa compulsiva. Ele foi porque precisava ter certeza antes de fechar aquela porta de vez. E essa decisão custou tudo. A pergunta que fica não é sobre Kelsey. A pergunta é sobre Thomas, sobre o que leva uma pessoa generosa, inteligente, com décadas de experiência lendo o comportamento humano, a continuar acreditando em alguém que já o havia ameaçado, extorquido e roubado, sobre como a bondade pode ser tão sistematicamente transformada em vulnerabilidade,
Não há resposta simples. Nunca há. O que os registros do tribunal mostram é que Thomas Burchard foi encontrado no porta-malas de um carro que ele havia ajudado a pagar, abandonado numa estrada de terra no deserto, depois de ter dado tudo que tinha para uma mulher que viu nele apenas uma fonte de dinheiro a ser esgotada, e que a mulher que fez isso entrou no tribunal sorrindo, convicta de que sairia livre. O juiz decidiu diferente. Se você chegou até o final desse caso, me conta nos comentários o que mais te impactou nessa história. A manipulação sistemática de Kelsey ao longo de anos, o momento em que Thomas disse a Diana que ia ser morto, ou a coragem de Diana de testemunhar contra a própria colega de quarto. Inscreve no canal se ainda não fez isso. Toda semana tem um novo caso aqui no Sentença Final. Nos vemos no próximo expediente.